Paz do Senhor, meus amados, que bom que nós estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos. Nós falamos da música, apesar de não aprofundarmos tanto teologicamente, tecnicamente, o objetivo era mostrar a música como arte na Bíblia e a sua trajetória desde os primórdios até chegar no templo e também depois chegar na igreja do Novo Testamento. O nosso objetivo é falar de música, louvor e adoração. Eu disse no início, desde a primeira aula, que o grande equívoco que nós temos é misturarmos as três coisas. Música é uma coisa, louvor é uma coisa e adoração é outra coisa. E nós misturamos tudo e acabamos não fazendo nada. Nós acabamos fazendo como os fariseus, apenas fazemos um ritual repetidamente aos domingos. E para nós é adoração. Para a maioria das pessoas, a adoração é aqueles minutos passados no templo dia de domingo. E adoração não é absolutamente nada disto. Para nós entendermos o que é adoração, devemos procurar na Bíblia. E a pessoa que melhor ensinou o que é adoração é Jesus Cristo. Falar em adoração sem falar em Jesus é a mesma coisa falar de vida sem falar de oxigênio. Não existe como separar a adoração da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo e adoração é a mesma coisa. São a mesma pessoa. Adorar sem falar de Jesus é impossível. Vamos ver o que Jesus disse no Evangelho que escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 19. Esse texto é bastante conhecido quando Jesus, no seu trabalho aqui na terra, as suas viagens eram sempre a pé, e numa de suas viagens, ele, para encurtar caminho, ele passou por Samaria. E o texto diz assim: disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, o diálogo surgiu e, de repente, quando aquela mulher percebe que estava falando com alguém diferente, ela aborda o assunto adoração. E a adoração, naquela época, tinha um local para adorar. Os judeus tinham o local que era o templo, e os samaritanos tinham um monte onde eles deveriam adorar. E havia aquela discussão e havia aquela pendenga entre eles. Aqui é que é certo, lá é errado. Lá é certo, aqui é errado. E de repente Jesus entra em cena e fala:
uma coisa muito interessante. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A primeira coisa, o primeiro item da adoração é conhecer, saber quem é Deus. Eu sempre digo que o louvor tem 3 elementos, 3 pilares. Reconhecer que foi Deus quem fez, agradecer-lhe e bendizer-lhe. Ou seja, eu reconheço que foi Deus quem fez, eu agradeço e depois eu conto para os outros. Eu faço saber aquilo foi Deus que fez. Se você recebe uma bênção de Deus, reconhece que foi Deus que fez, agradece, mas não torna público, não conta, o seu louvor está incompleto. Note que eu não estou falando de música. Eu estou falando de reconhecimento do que Deus fez, agradecimento e bendição. Eu reconheço que foi Deus que fez, eu agradeço e eu conto para os outros o que Deus fez. E adoração? Adoração é saber quem é Deus, quem que eu adoro, para quem que é a adoração. Então eu preciso primeiro reconhecer Deus. Depois eu preciso submeter-me a Ele. E depois prestar culto. Se nós formos ver em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías capítulo 6, Isaías estava acostumado, Isaías estava acostumado no palácio, estava acostumado com adoração, ele estava acostumado com os ritos. Quando Jesus nasceu, havia um período de mais de 400 anos que Deus não se manifestava com o povo de Israel, mas os rituais continuavam. O povo de Israel não suportava mais o jugo romano e também o jugo religioso. Havia 2 religiões, duas facções religiosas na época de Jesus: os fariseus, que eram os legalistas, e os saduceus, que eram os modernos, que eram os liberais. Mas a nação judaica não suportava mais o jugo dos romanos e o jugo da religião. A religiosidade, ela atrapalha a comunhão com Deus. O pecado, quando Adão pecou, todos nós, os homens, herdamos este estado de pecado. E uma das consequências do pecado, além da separação com Deus, foi que o homem achou que ele poderia viver independente de Deus. Que ele poderia tocar a sua vida à parte, sem precisar de Deus. E a história mostra isso. O próprio povo de Israel, depois que saiu do Egito, uma certa feita, eles pediram a Moisés: olha, Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Quando for falar, Deus fala com você e você fala conosco, porque nós não queremos morrer. O homem chegou a ter medo de ouvir a voz de Deus. Isaías era um profeta do templo e ele estava acostumado com o ritual. Mas observem, meus amados, que até então ele não conhecia Deus. No capítulo 6 de Isaías está escrito: no ano
na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases limiares se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar, e com a tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, nós devemos conhecer Deus. Os atributos de Deus, onipotência, onipresença e onisciência, esses são atributos que só Ele tem. Mas observe que o homem também tem poder. Quem tem muito dinheiro usa o poder do dinheiro. Quem é político, quem sabe manejar bem as palavras, usar bem as palavras, tem poder. Quem tem muita cultura tem poder. Haja vista que nós dizemos sempre: o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso da Terra. E assim nós temos essa visão de que o homem sabe o que é poder. E aqui, quando Deus aparece a Isaías, ele não aparece, os anjos não aparecem dizendo: poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor. Ele está dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. O que é que nós queremos dizer quando o Senhor é santo? Quando nós falamos que Deus é santo, nós estamos dizendo que é um ser moralmente puro e perfeito, sem nenhuma possibilidade de mudar ou errar. Isso é Deus, um ser moralmente puro e perfeito, sem nenhuma possibilidade de errar ou mudar. Isto é Deus. Eu e você que somos salvos, nós temos uma santidade posicional. A nossa santidade, ela é posicional e progressiva. Deus, a sua essência é a santidade. A essência de Deus é a santidade. Deus é santo na sua onipotência, Deus é santo na sua onipresença, Deus é santo na sua onisciência. Então nós precisamos primeiro conhecer quem é Deus. Depois que nós conhecemos quem é Deus, nós precisamos submeter-nos a Ele. Como que nós submetemos a Deus? Através da sua palavra. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu disse no início, falar de adoração a Deus sem falar de Jesus é falar de vida sem oxigênio. Como que eu posso conhecer Deus? Através de Jesus Cristo. Nós aceitamos a Cristo como Salvador. Quando nós estudamos o livro da carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo expõe toda a teologia da salvação, a teologia da graça, no capítulo 5 ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Lá no capítulo 8 ele abre dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, agora eu posso ter comunhão com Deus. Agora eu posso ter acesso a Deus. Uma vez tendo acesso a Deus,
eu vou ter acesso também à sua palavra, que é o que vai me fazer submeter a Ele. Esta submissão a Deus através da sua palavra traz santidade. Jesus, quando orou por nós, diz: Pai, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois vem o terceiro passo. Primeiro conhecemos, submetemos e depois prestamos culto. Prestar culto significa louvar, significa oferecer sacrifício, significa honrar, significa venerar. Então, a adoração completa é conhecer Deus, submeter a Deus e prestar culto. O louvar com música está no prestar o culto. Agora, para eu prestar um culto a Deus, primeiro eu preciso conhecer Deus. Primeiro eu preciso submeter a sua palavra, para depois eu prestar culto. Aquele momento que nós passamos no culto dia de domingo é uma parte da adoração, não é toda a adoração. Tem muitas pessoas que estão no culto, estão no domingo, mas não tem o seu coração voltado para Deus, não tem relacionamento íntimo com Deus, mas está lá de mão levantada para cima, cantando, louvando, até falando em línguas. Não é adoração. Primeiro eu preciso conhecer: o meu Deus é santo. E ele diz: sede santo como eu sou santo. E a única forma de eu me aproximar da santidade de Deus é através da sua palavra. Submissão à sua palavra. Apóstolo Paulo, capítulo 12, Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe adoração sem conhecimento de Deus. Portanto, precisamos de Jesus, porque é através da salvação que nós temos paz com Deus. Sem submissão à sua palavra e sem prestar culto. Que Deus os abençoe. Na próxima nós vamos dar continuidade a esses detalhes e ver como que é a nossa vida de adoração, para nós fazermos uma avaliação se de fato nós somos adoradores.